Antes de começar, eu quero deixar muito claro que reconheço completamente o meu lugar de fala nesse momento e não faço a menor ideia na prática do que é ser um negro, do sofrimento que essas pessoas, vocês que estão nos assistindo, que são negros, sofrem diariamente com preconceitos em situações mais diversas. E a minha ideia aqui é, sabendo desse meu lugar, desse meu papel, de muito privilégio até, poder, na verdade, trazer um pouquinho de reflexão para quem ainda está um pouco afastado dessa discussão. Porque sim, a luta contra o racismo é de todos. E aí pessoal, como vocês estão? Olho aqui de novo para mais um vídeo, psicólogo Rodolfo Sampaio. E hoje eu vim falar de um tema que vira e mexe, volta para discussão e atualmente, agora em junho de 2020, a discussão está pegando fogo, literalmente, infelizmente. E a ideia é eu poder contribuir um pouquinho com essa discussão, levando informação e reflexão para todo mundo. E o Mais em 5 de hoje, como você já viu aqui no título, é para a gente falar 5 atitudes que pessoas brancas podem ter em relação ao racismo. Bom, primeiro ponto que pessoas brancas precisam entender para a gente agir em cima do racismo: se informar. Isso mesmo, se informe sobre o tema. A gente vive um sistema estrutural racista, a nossa sociedade tem raízes racistas desde muitos anos atrás. Não vou entrar em mérito da história, porque isso tem muita gente que fala o tempo todo. A minha ideia é trazer outras questões aqui, mas sim, nós precisamos nos informar sobre o que é o racismo, da onde ele surgiu, por que ainda vivemos em uma sociedade racista, e a gente só vai fazer isso com informação. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo vários links de matérias e reportagens que falam sobre o racismo, dando exemplos de situações que o racismo acabou aparecendo. E também estou deixando vários perfis, principalmente no Instagram, na verdade, de pessoas, de profissionais que falam sobre racismo, sobre intolerância racial, sobre criação sem preconceito, enfim. São vários perfis que abordam esse tema e praticamente todos eles são feitos por pessoas negras, o que eu acho que dá uma validade muito real para o que eles estão falando. E eu acho que vale a pena você parar e conferir cada um deles para se informar. Porque só se informando a gente de fato vai poder fazer algumas mudanças que há muito tempo estão sendo necessárias. Segundo ponto que nós brancos precisamos colocar em prática contra o racismo: falar com pessoas brancas sobre o racismo. A gente não precisa conversar sobre racismo só com pessoas negras. Ao contrário, a gente precisa, na verdade, estimular essa discussão entre pessoas brancas, porque grande parte desse preconceito é de pessoas brancas. Ah, tudo bem, tem muitos negros que também são preconceituosos. Sim, mas a grande maioria, o problema maior, na verdade, são quanto brancos que se consideram superior, se consideram uma raça especial, o que não é verdade, acabam agindo em relação aos negros. E aí é muito importante que você que tem um pouco de consciência em relação a isso, você que acha, entende essa discussão necessária, você levar essa discussão para pessoas brancas. Então não adianta pegar esse vídeo aqui e mandar só para pessoas negras assistirem. Ó, vai ser legal, estão falando sobre a questão racial. Tudo bem, quero muito que pessoas negras também assistam esse vídeo aqui, até para poder validar ou não o que eu estou falando, para poder complementar o que eu estou dizendo, poder dizer se eu falei alguma besteira. Mas a discussão não tem que ser só com pessoas negras. Assim como o machismo não tem que ser só discutido com as mulheres, tem que ser discutido com os homens e por aí vai. Então, por favor, você que é branco, que tem os seus privilégios, que não sofre os preconceitos raciais que um negro normalmente sofre, pegue essa discussão e leve para o seu grupo de pessoas brancas, para os seus amigos, familiares, dentro do seu espaço de trabalho, na faculdade, não importa. Essa discussão não tem que acontecer só com os negros, porque, como eu disse, todo mundo faz parte da sociedade, todo mundo está envolvido com isso. E a luta contra o racismo não é só de uma classe, de uma raça, tem que ser de todos. Terceiro ponto que eu vou convidar você que é branco a pensar em relação ao racismo: olhe à sua volta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você pare um minuto, pode ser agora, pode ser depois do vídeo, se quiser pausar o vídeo para pensar, pode ser também. Olhe à sua volta e lembre, pense nas pessoas negras que você conhece, nas pessoas negras que você convive. Pensa um pouquinho qual que é a realidade delas, tenta lembrar aí como que essas pessoas se relacionam, com quem se relacionam com elas, como que você olha
para a sociedade, como que você olha para a interação dessas pessoas nos grupos que você frequenta. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar 3 opções aqui que eu acho que vai acabar se encaixando na maioria das realidades. Primeiro, você conhece muitas pessoas negras da família, do serviço, onde você mora, porque você está, de repente, num bairro, em um local em que a concentração, entre aspas, de negros é muito maior. E aí tudo bem, você tem muito contato com o negro. Tem uma outra opção, você conhece alguns negros que socialmente, economicamente estão bem, entre aspas, mas são poucos. E o restante que você conhece são empregadas, faxineiras, porteiros, enfim, são empregos do terceiro setor, são empregos mais braçais. Terceira opção, você conhece e convive só com esses negros que estão nos trabalhos braçais, servindo na maioria das vezes. Óbvio, a gente pode pensar em outras possibilidades, mas eu acho que essas 3 representam muito o que a maioria das pessoas convive. Eu, particularmente, me enquadro na segunda. Conheço alguns negros que têm uma condição social e econômica boa, mas são absurdamente a minoria. Quando eu parei para pensar em serviços que eu atuei, a minoria era negra, mas quando eu paro para olhar os trabalhos braçais e principalmente o trabalho de servir, a maioria era negra. Provavelmente para você também seja assim, para muita gente seja assim, e isso precisa ser olhado, isso precisa ser visto. Não é à toa que tem tantos negros em presídios, muitos negros com as mais diversas vulnerabilidades, isso não é à toa. E quando a gente para olhar ao nosso redor e olhar a realidade, talvez você estudando um pouquinho, você olhando ao seu redor e você conversando com as pessoas, você começa a perceber que, putz, é real isso. Não é uma coisa de outro planeta, não é uma coisa da mídia, não é uma coisa dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que está acontecendo e acontece o tempo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Quarto ponto para você branco pensar. Com quantos negros o seu filho convive? Estou fazendo essa reflexão sobre filhos, mas se você não tiver filhos, você pode pensar no seu sobrinho ou em crianças que você tem contato. Se você não tem contato com muitas crianças, talvez esse ponto não sirva tanto para você. Mas por que eu estou perguntando isso? Quando eu pergunto com quantos negros o seu filho convive, é para você parar e pensar o quanto o negro é algo natural, é algo normal para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, enfim. E por que isso é importante? Porque na infância e na adolescência são as fases em que o peso cultural é maior para a gente. Então quando você cresce, criança e adolescente, olhando para negros e só enxergando eles como empregadas, como serventes, como pessoas que estão para te servir, você vai crescer entendendo que isso é natural. E não porque você seja simplesmente racista, mas é porque é o que a sociedade está te mostrando. E naturalmente, o que a gente vê com muita frequência, a gente naturaliza. Então, se os meus filhos não convivem com pessoas negras, ele vai entender que os negros não fazem parte da realidade dele, que por algum motivo os negros ficam afastados, enfim. Isso é muito importante. Não estou querendo dizer que você tem que procurar pessoas negras para o seu filho conviver, mas é bom você prestar atenção, é bom você olhar, e é bom sim você fazer questão que o seu filho esteja com pessoas negras, assim como é importante que ele esteja com pessoas com deficiência, pessoas pardas, pessoas com origem asiática e por aí vai. Essa diversidade que existe, não é uma diversidade de livro, ela precisa ser colocada na vida real. Não só falando, porque o Brasil é um país multicultural, só que na prática você só convive com pessoas iguais a você. Não adianta. E aí por isso fica extremamente necessário a gente favorecer e ensinar as crianças e os adolescentes a terem convívios mais saudáveis, a terem convívios com pessoas diferentes delas, com pessoas diferentes de nós. Isso acrescenta muito. Isso gera um ensinamento cultural para essas crianças de diversidade, o que é absurdamente necessário. Não adianta a gente querer mudar simplesmente os adultos e eles serem obrigados a mudarem seus pensamentos se a gente não fizer esse trabalho desde a infância, com filhos, netos, sobrinhos e por aí vai. Quinta atitude que os brancos precisam ter em relação ao racismo: ouvir pessoas negras. O que eu quero dizer com isso? Converse com pessoas negras sobre o racismo. Com seu amigo, algum familiar, colega de trabalho, não importa. Ouça o que eles têm a dizer sobre o racismo. Pergunta para algum amigo negro seu, para algum colega, se ele reconhece que ele já sofreu racismo, como que foi, como que é para ele essa questão. É muito importante a gente ouvir e dar espaços de fala para quem de fato sofre com o que está acontecendo. Para quem de fato sofre todo dia, ou quase todos os dias, por ter uma cor de pele mais escura. Provavelmente você vai ouvir algumas falas, algumas situações, alguns episódios que você não fazia a menor ideia. Porque você nunca passou
ou porque você não estava nem próximo de alguma pessoa negra para ver de perto como que é ser negro na sociedade atual. Enfim, a discussão é muito longa, é muito séria, e a minha ideia aqui com o vídeo é fazer você pensar um pouco melhor sobre isso, e principalmente você que é branco, pensar em como mudar isso. Pensar em como você pode, de fato, ter uma atitude em prol à luta antirracismo. Porque todos nós, independente da cor, fazemos parte da sociedade e precisamos sim nos colocar. Muita gente acha que, mas eu nunca ofendi ninguém. Na real, na atual circunstância que a gente está vivendo, você não fazer nada, você é meio cúmplice de alguma forma. Não estou querendo te ofender, eu não estou querendo te culpar. Mas na prática, quando eu deixo pessoas terem comportamentos preconceituosos e eu não me oponho, não me coloco, de alguma forma eu estou validando isso. Porque quando alguém que é racista xinga uma pessoa negra, se coloca como alguém superior e outros brancos não fazem nada, é como se eu estivesse concordando. Então a gente precisa sim criar ferramentas, nós brancos precisamos criar ferramentas para ajudar essa luta, mesmo que não seja uma luta exclusivamente minha, porque eu não sou negro, a gente precisa sim fazer a nossa parte. Tem 5 formas aqui que de repente podem te ajudar. Queria muito que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham. Vocês que são brancos, como que vocês olham essa situação? Vocês que são negros, se eu falei alguma besteira, se vocês discordam, se vocês, enfim, querem complementar alguma coisa, o espaço está aberto. Vou adorar poder conversar um pouquinho mais sobre isso e aprender um pouco mais sobre isso também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curte ele, manda ele para pessoas negras, para pessoas brancas, para a gente de fato poder alcançar mais e mais pessoas com essa discussão, porque é extremamente necessário. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui e até uma próxima.